tem que respirar fundo para conter as palavras, para não falar demais sobre o quão vergonhoso é a escala de arbitragem para o clássico vovô. A pergunta que fica: quem vai ser o prejudicado? Fluminense ou Botafogo? É uma vergonha Bruno Arleu apitar Fluminense e Botafogo, ou qualquer outro jogo, seja Série A, Série B, Série C ou Série D. Ele deveria ser expulso da arbitragem brasileira. E mas com que base você fala isso, Samuel? Cadê os fatos que você sempre fala, que você argumenta com base nos fatos? Sim, eu vou trazer fatos, como eu sempre faço aqui. Mas antes, se inscreve aí no canal, dá aquela força, dá aquela moral. Já sabe, né? A gente conta com você para chegar à nossa marca de 2.000 inscritos. Então não perca tempo, ajude com o crescimento aqui do canal e mete o dedo lá no se inscrever, no like, no compartilhar. E também quero saber a sua opinião. Então comente, quero saber o que você pensa sobre a escala do seu Bruno Arleu para essa partida. E aí eu vou trazer aqui alguns fatos sobre esse senhor que vem gerando muitas polêmicas, jogo a jogo. Mais recentemente, teve uma polêmica entre Sport e Palmeiras, que eu mesmo falei aqui antes de saber que ele apitaria Fluminense e Botafogo. Então vamos primeiro aos fatos, tá? Vamos lá. As polêmicas do árbitro Bruno Arleu de Oliveira. Isso aqui é uma matéria de 2023 do Gol.com, tá? Relembre lances do árbitro que geraram discussões e debate entre clubes e torcedores. Bruno Arleu de Araújo é um dos principais árbitros do futebol brasileiro nos últimos anos. O árbitro, que é do quadro da FIFA, já se envolveu em algumas polêmicas durante sua trajetória como juiz. Relembre abaixo quais foram. Então vamos por ordem cronológica. Santos 4, Goiás 3, Brasileirão de 2023. No final de uma disputa, duelo na Vila Belmiro, o santista Lucas Halter trombou com Joaquim, do Goiás, dentro da área, e Bruno Arleu marcou o pênalti. O VAR orientou revisão do lance, que não pareceu muito ter sido penalidade, mas o árbitro manteve a decisão para a revolta dos goianos. A gente vai notar aqui uma sede de poder, uma sede de apitar, de ser protagonista. Então esse é uma primeira polêmica. Corinthians e São Paulo, Brasileirão 2023. A atuação do Bruno Arleu no clássico realizado pela sexta rodada revoltou dirigentes tricolores. O São Paulo reclama do pênalti dado a favor do Corinthians, em lance envolvendo o lateral Rafinha, e da anulação de um gol marcado por Jonathan Caleri, na qual o apitador viu falta do argentino. E olha, se a matéria está relatando, é porque não aconteceu, tá? Se existe aqui a polêmica na matéria, é porque não teve o apito do Bruno Arleu foi equivocado. Só para vocês, quando ouvirem o que eu estou lendo aqui, quem quiser ler, é só acessar o site Gol.com, colocar lá erros de Bruno Arleu que vocês vão ter acesso. Vocês vão conseguir ler na íntegra, tá?
Fortaleza e Goiás. Mais uma vez o Goiás. Brasileirão de 2022. A atuação do árbitro carioca na partida entre Fortaleza e Goiás foi motivo de afastamento. Olha só, em 2022 ele já foi afastado. Bruno Arleu de Araújo não teria marcado um pênalti em Iago Pikachu, no lance que aconteceu aos 19 minutos da primeira etapa. Moisés puxou contra-ataque em velocidade. Pikachu recebeu e teria sido derrubado na área, tentando se livrar da marcação de Caetano. Na sequência, o então árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves, sugeriu revisão. O árbitro principal da partida, Bruno Arleu, foi ao monitor, mas manteve a decisão de não marcar a penalidade. Palmeiras e Atlético Mineiro, Brasileirão de 2021. No confronto, o técnico Abel Ferreira foi expulso por Bruno Arleu após reclamar da expulsão de Patrick de Paula. No lance, o juiz estava de costas e não viu a jogada. Mesmo assim, optou por mostrar o cartão amarelo, seguido de vermelho ao volante palmeirense. Revoltado com a decisão da arbitragem, Abel reclamou na beira do gramado e também foi expulso, seguido de João Martins. Na súmula, o árbitro afirmou não ter entendido as palavras proferidas pelos membros da comissão técnica. E aí, eu queria abrir um parênteses aqui, porque vou trazer recentemente uma partida do Fluminense, Corinthians e Fluminense em Itaquera. O Fluminense venceu por 2-0. O Mateuzinho, nesse jogo em questão, não era o Bruno de Arleu, mas era mais um erro de arbitragem do futebol brasileiro. O juiz recebeu diversas ofensas, como vai tomar suco de caju, se vocês me entendem, proferidas pelo Mateuzinho. Ele foi expulso? Não, não foi. Então fica a reflexão. Coritiba versus Santos, Copa do Brasil de 2022. Com o relógio marcando 28 minutos do primeiro tempo, quando o placar já marcava 1-0 para o Coxa, Madison foi derrubado pelo Aleph Manga na área. O árbitro mandou o jogo seguir e levou Fabian Bustos, então técnico do Alvinegro Praiano, à loucura. O argentino acabou sendo expulso e disparou contra a autoridade. Abre aspas. Houve um pênalti claríssimo, um erro colossal do árbitro e do Bandeira. Eu fui expulso por um erro dele. Nesta competição, não há VAR, mas o pênalti é mais claro do que qualquer jogada. Não há dúvida. Ele não disputa a bola. Impossível não cobrá-lo. Vimos a 60 metros. Hoje não fez falta o VAR para ver o pênalti. O Brasil todo viu. Fecha aspas, disse o comandante. Chapecoense e Santos, Brasileirão de 2019. Olha quanto tempo esse cara tá pitando e errando. A polêmica se deu na saída dos times no primeiro tempo, quando houve uma confusão entre jogadores e representantes da Chape com a arbitragem, que saiu de campo muito pressionada devido a um lance onde os donos da casa reclamaram de pênalti. A Chapecoense reclamou muito da possível penalidade, que chegou a ser analisada pelo VAR em disputa entre Lucas Veríssimo e Everaldo. Everaldo, que hoje está no Fluminense. O árbitro, Bruno Arleu de Araújo, viu o lance no vídeo e resolveu manter a decisão original de não dar a penalidade máxima. E aí eu tirei uma outra aqui. Vamos lá, tem outra aqui.
Só um instante, tá? Tem mais. Cara, vamos lá. Em 28 de agosto, isso aqui foi em 24, tá? De agosto, Bruno Arleu de Araújo foi o árbitro responsável pelo empate em 0-0 do Colorado com o Cruzeiro. O jogo rendeu ao time 7 cartões amarelos e um vermelho. O juiz também sinalizou um pênalti para a Raposa, defendido por Anthony. Além disto, Augustin Rogel, o presidente Alessandro Marcelo e o vice-presidente de futebol, José Olavo Bissol, foram denunciados e serão julgados pelo STJD. O zagueiro, expulso por falta em Caio Jorge, poderá responder por prática jogada violenta e levar suspensão de 1 a 6 jogos. Já os dirigentes foram citados na súmula por, abre aspas, conduta contrária à disciplina, fecha aspas, que prevê suspensão de 15 a 180 dias. O presidente também responderá por ofender alguém à sua honra, abre aspas, fecha aspas, né? E pode levar uma multa de R$ 100 a 100 mil, além de suspensão de 15 a 90 dias. Então a gente vê aqui a punição por você proferir ofensas, né? E no caso lá Corinthians e Fluminense, a gente não viu acontecer nada, tá? Eu nem acho que deva haver punição para isso, porque no calor do jogo, ofensa acontece e para mim eu acho normal, tá? Mas tem que ter critério. Se um for expulso, tem que expulsar todo mundo. E se um não for expulso, nenhum tem que ser. É regra. Entendeu? No lado do Grêmio, a expulsão de Kahneman contra o Cruzeiro em 10 de julho também rendeu críticas ao árbitro. Na ocasião, o zagueiro foi expulso por falta em Ramiro, aos 11 minutos da etapa final. O VAR sequer foi acionado. Na súmula, Bruno Arleu de Araújo justificou o cartão vermelho. Abre aspas. Por dar uma entrada com as travas de sua chuteira à altura do tornozelo direito do seu adversário, de número 17, senhor Ramiro Morten Benetti, não sei se eu pronunciar certo, foi atendido no gramado e continuou na partida. O fato ocorreu no campo de defesa da equipe mandante, próximo ao círculo central. Fecha aspas. Internacional e Grêmio se enfrentam no dia 19 de outubro, às 4 horas, no Beira-Rio. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro e é o último clássico da temporada. Essa matéria aqui ela foi feita porque o Grêmio e o Internacional reclamavam da escala do Bruno Arleu. Então, essa aqui é mais um erro. Outro erro recente: Sport e Palmeiras, em que o seu Bruno Arleu de Araújo marca um pênalti inexistente e tira um ponto do Sport e dá 2 pontos para o Palmeiras. Então, é uma vergonha. Eu posso aprofundar aqui e começar a falar algo que eu já falo aqui e que eu já discuto fora do YouTube há muito mais tempo. E é uma vergonha que desde que eu saí das casas dos meus pais, cara, hoje eu tenho 27, vou fazer 28. Eu saí da casa dos meus pais com 18. E eu jogo bola, eu treinava desde os meus 12 anos, desde os meus 13 anos. E ali com meus colegas a gente sempre falava sobre arbitragem, porque a gente sempre acompanhou o futebol. E a primeira coisa que todo mundo era consenso. Na TV e nos bastidores, assim, o público, né, a população. Todo mundo sabe que o básico é profissionalizar a arbitragem.
É o básico. Isso não é feito com a justificativa de falta de dinheiro. Não tem dinheiro para investimento na arbitragem. Mas tem dinheiro para você triplicar, quadriplicar o salário dos presidentes das federações, saindo de, acho, de 50 para 250 mil, cara. E a unanimidade, todo mundo apoiou o Edinaldo, que faz um mandato horrível, horroroso, vergonhoso. Como alguém que faz um trabalho de merda tem unanimidade? Será que você não consegue enxergar? É política. É política em Brasília, é política na CBF. É só uma extensão. É tudo uma bosta gigante. É tudo a mesma merda. E não há mudança, nada se muda, porque tudo é política asquerosa, nojenta, vergonhosa. Isso só vai mudar quando nós, torcida, nos unirmos. Seja do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, e todo mundo ir pra frente da CBF, manifestar, cobrar a mudança. Mas como vai fazer isso? Pega as organizadas, faz um mutirão, cara, de ônibus para uma data daqui a 3 meses. Faz uma organização foda para mudar a arbitragem, para mudar as decisões que estão sendo tomadas pela alta cúpula da CBF, que é vergonhosa. Eu não passo pano para essa vergonha. Para dizer o mínimo, para não dizer que tem escândalo, para não dizer que tem roubalheira, para não dizer que tem tramóia, que tem jogo sujo debaixo aí dos panos. Eu não vou falar isso. Não estou dizendo isso. Jamais vou falar isso. Então, que seja incompetência. E se é incompetência, a gente coloca alguém que seja competente. Então, que a cobrança seja feita para que ele não erre mais uma vez num jogo que é importante, que envolve muita coisa. Que não erre para o Fluminense e que não erre para o Botafogo. Que ele faça um jogo imparcial e justo. Você concorda? Se inscreve aí, solta o like, compartilha esse conteúdo com geral. E bora pra cima que a gente vai alcançar aí os 2.000 inscritos, eu tenho certeza. Fiquem todos com Deus e até a próxima.